o que a gente viu é que quando a gente simplesmente conta os estados, né, sem nenhum vínculo, e daí daqui tira a entropia, por exemplo, né, e daí daqui tira a termodinâmica, o que for, né, a gente está considerando que todos os estados aí são igualmente prováveis, né? Então, no final da aula até a gente escreveu, eu escrevi assim, né? E disse, todos os estados são igualmente prováveis, né? Por que eu falei isso? Porque eu acho que talvez não ficou óbvio, né? Porque era só eu dividir todo mundo pela mesma coisa, isso aqui vira as probabilidades, né? Então, as probabilidades de todos eles são igualmente prováveis. Daí depois a gente maximizou isso, quer dizer, a gente achou qual era o estado que tem a máxima multiplicidade, que é onde o sistema vai se estabelecer, e por isso que maximizar isso é a mesma coisa que maximizar a entropia, e que o sistema vai acabar indo para lá, né? Depois a gente colocou dois vínculos, né? Que eu tinha a soma de todas as partículas e a soma de todas as energias. Eu escrevi assim, porque aqui eu estou pensando a energia de um estado, então multiplicado por quantas partículas tem naquele estado, tudo isso somado vai dar a energia total. E daí a gente fez a mesma maximização, mas com esses dois vínculos. E daí o que aparecia era o fator de Boltzmann. Então, o que a gente conversou é que, em geral, os estados não vão ser igualmente prováveis, mas eles vão depender da energia do estado. E o que está aparecendo aqui a energia do estado dividido pela energia térmica disponível. Então, eu estou comparando, a energia de um fóton, a energia de um fóton térmico, comparando com a energia do estado. Se a energia do estado é parecida com os fótons que estão disponíveis no meio, que é dado por isso, esse estado vai ser muito populado. E quem que te dá essa proporção, essa probabilidade? O fator de Boltzmann. Tá? Daí a gente seguiu mais um pouco. Então, aqui aparecia a função de partição e tal, e daí a gente chegou na relação, digamos assim, fundamental, né? Desse enfoque, que era a relação entre a função de partição e a energia livre de Helmholtz. Tá? Por que isso é tão importante? Porque essa aqui é a nossa rota mais simples para obter tudo que a gente quer, né? Eu tenho a distribuição de energia dos estados, tá? Digamos assim, eu descrevo o sistema físico, listo as energias dos estados, pego isso, construo a função de partição, pego isso, construo a F, tiro tudo que eu quero daqui. Daqui eu sei tirar tudo, P, T, S, o que for, tá? Então, por que é tão importante isso? Porque vai nos dar a rota para descobrir o que a gente quer, né? Tá? Além disso, é sempre importante a gente lembrar, né? Isso aqui junta as duas coisas que a gente vem tentando fazer, juntar a mecânica estatística com a termodinâmica, né? Isso aqui é uma coisa microscópica, isso é uma coisa macroscópica. Tá? A gente vinha falando lá na termodinâmica só em termos de coisas macroscópicas, né? Variáveis de estado, né? O sistema em equilíbrio e tal. E agora a gente conseguiu juntar isso com uma coisa microscópica. Olha, eu somei todos os estados, né? Somei todos os estados, somei isso, né? Então, eu tenho como é a distribuição dos estados em termos das probabilidades, né? Então, essa função de partição está me dizendo como que se distribuem os estados, tá? Vamos tentar, assim, vamos só fazer uma análise rápida
ilustrativa para tentar entender o que é isso no caso mais simples, tá? Não no caso geral, mas no caso mais simples. Vamos fazer assim, ó. E na menos... O que é esse fator? E sobre KT é alguma coisa, tá? Vou chamar de A, tá? Então, ln de A é igual menos E sobre KT, tá? Então, K, ln disso, E sobre T. O que é E sobre T ou U sobre T? É S, né? Então, de certa forma, o que eu estou somando aqui, ou vamos passar esse menos para cá, deixa eu fazer um pouco melhor. O raciocínio, o argumento que a gente está fazendo é bem simples, só para a gente entender, no caso mais simples, o que é aquilo ali, tá? O que é esse fator que aparece, né, o que é o fator de Boltzmann que aparece na função de partição? Isso aqui, vou dizer que é esse A, então ln de A é igual a menos E sobre, vou botar o K aqui já, sobre T, né? Então, olha, isso aqui é S, né? No caso mais simples, né? Du, T, ds, né? Tá? Então, passo esse menos para cá, esse menos passa para cá. Então, eu digo que K, S é igual a K, ln de 1 sobre A, certo? Então, 1 sobre A é isso, né? A multiplicidade dos estados. Então, o que está aparecendo aqui em cima, aqui dentro, está aparecendo A, né? O que eu disse é que o que eu estou somando? As probabilidades. No caso mais simples, né? Essa análise que eu fiz, eu estou somando as probabilidades. Como aqui são todos iguais, é 1 sobre a multiplicidade, né? Tá? Nos outros casos, essas coisas vão variar. Então, o que a função de partição está te dizendo? Então, essa soma aqui seria a soma de todas, né? As probabilidades, né? Que nesse caso aqui, bem simples, são todos iguais. O que a função de partição está te dizendo, e por isso que ela tem esse nome, é como as probabilidades estão distribuídas em cada estado. Tá? E por isso que dali a gente consegue tirar tudo. Porque ali tem como as probabilidades, e daí, por que eu estou falando de probabilidades? Porque daí se eu jogar, porque o conceito de probabilidade é mais geral que o de partícula. Se eu jogo 1000 partículas, as probabilidades vão me dizer como elas vão se espalhar. Se eu jogo 1 milhão, as probabilidades também vão me dizer como elas vão se espalhar. Então a função de partição está me dizendo isso. Então, na verdade, a função de partição ela só tem um propósito no sistema aberto, né? Onde as probabilidades não vão ser todas iguais. Daí ela é mais interessante, né? Daí ela não é trivial, né? Tá? Mas tá? E, em geral, ela não... Eu estou falando, uma soma de probabilidades, mas ela vai ficar escrita em termos das energias. Ou alguma coisa relacionada à energia e temperatura e tal, né? A gente não quer o valor escalar dela. A gente quer que ela fique escrita em termos... Tá? Então, o que eu gostaria de fazer agora, para prosseguir, é a gente tentar generalizar um pouco as ideias da função de partição, né? Para outros casos, claro, principalmente os casos em que o sistema ou as variáveis são contínuas, tá? Que vai ser interessante para os casos clássicos, né? E para aqueles ajustes que a gente tem que fazer, por exemplo, dos níveis de energia serem degenerados, né? Então, vamos falar um pouco das outras formas, né? Digamos assim, outras formas de Z, tá? Eu acho que a ideia já está relativamente bem fundamentada, né? O que a gente precisa agora tentar fazer é adaptar isso para outras situações, né?
Vamos primeiro pensar que a gente tem estados degenerados, né? Quer dizer, eu tenho GS estados com energia. Então eu simplesmente tenho que colocar um peso, né? Tá? Que seria o equivalente, como os estados são degenerados e eu estou contando as energias do sistema, talvez, como eu tenho vários estados com a mesma energia, se eu estou passando uma vez em cada energia, talvez eu esqueça de contar que ali naquele nível de energia tem vários estados. Então seria o equivalente ao eu somar várias energias iguais, uma para cada estado, que na verdade corresponde ao mesmo nível de energia. Esse GS seria números inteiros. Números inteiros em geral, né? Tá? Depois, se eu tenho uma variável contínua, se os meus domínios são contínuos, né, o que a gente vai fazer vai escrever a probabilidade de obter uma energia como... Então, aqui já vou carregar junto o fator de degenerescência, né? E aqui normalizo. Eu estou falando em energia, então de 0 a infinito. Tá? Aqui é a normalização. Por que eu tenho que incluir o DE? Por causa daquela discussão que a gente fez lá na primeira aula. Se a variável é contínua, qual é a probabilidade de eu achar um valor dessa variável? É nula. Então eu tenho que falar sempre em intervalos, né? Então daí isso aqui está me representando uma densidade de probabilidade. E daí eu multiplico por DE e normalizo, me dá uma probabilidade, de fato. Tá? Mas é o que a gente estava fazendo antes, né? E sobre a soma de E, né? Só que generalizei um pouco melhor. E daí, claro, meu Z é essa integral. Tá? Então, parece que a abordagem que a gente vinha fazendo era muito simplificada, né? Mas eu sempre prefiro fazer assim, né? Colocar a coisa mais imprescindível, né? Colocar o mínimo imprescindível. Não, desculpa, na soma, né? Essa soma. Colocar o mínimo imprescindível, a gente entender o que está fazendo e daí depois generalizar, né? Eu não gosto muito dessa abordagem de alguns autores, né? Que assim coloca a forma correta, mais completa possível, e daí dali tenta explicar, porque às vezes é muito difícil a gente tentar entender tudo que está acontecendo já de cara com a forma mais completa, né? Então, o valor médio de uma função, né, o valor esperado de uma função vai ser a integral disso ponderado pela função. Então, G de E na menos beta E, F de E, normalizado. Aqui, estou assumindo de 0 a infinito, na verdade, poderia ser em todo o domínio, tá? Mas vai depender de como tu definiu a energia, como é que é o sistema e tal, né? Mas, enfim. Mas, então, para menos a mais. Tá? Então, uma coisa interessante, tá? Só para vocês notarem. Como que é a transformada de Laplace? Transformada de Laplace de uma função de f de t, tá? É uma coisa assim, né? Vou chamar f... Aqui eu botei s, que é como se usa no Laplace.
T... Bom, tá, vou colocar S, só não tem nada a ver com aquele S necessariamente, tá? Essa é a definição da transformada de Laplace, lembram? Então, se vocês comparam, a Z é a transformada de Laplace da G, tá? Tá? Então, sem entrar no mérito da representação, mas o que é importante é que quando eu faço uma transformada, e por isso que ela tem esse nome, eu não perco nenhuma informação do que eu estou transformando, eu só passo para outro espaço. Então, a G e a Z carregam a mesma informação, em espaços distintos. Tá? Aqui está te dizendo, o G é uma contagem direta, quantos tem em cada nível? E aqui é uma outra representação disso, que é as probabilidades. Z também espaço de probabilidade. Digamos assim, pelo menos quando a gente faz uma análise simples, como essa que a gente fez aqui, né? Tá? Mas o importante é vocês lembrarem isso, que isso mostra que os dois carregam a mesma informação, né? E claro, a gente também tem uma ferramenta para ir de um para o outro. Mas para nós isso agora não é importante. Mas é só para vocês mostrarem, olha, que os dois, que justamente o Z está te dizendo como as coisas estão distribuídas, mas não em termos de partículas diretamente. Tá? Então, sistemas clássicos, né? Então, vamos fazer a transposição para os sistemas clássicos, que daí depois, para a gente passar para os sistemas quânticos, vai ser mais simples, tá? Então, sistemas clássicos. Tá. A gente... Bom, tem uma coisa... Tem uma coisa que a gente vai escrever daqui umas aulas, né? Que é o teorema de Liouville, né? Mas se eu tenho uma densidade de estados, tá? Ou uma densidade de estados que então todos os P's e todos os Q's talvez... Vou explicar a notação, né? Eu teria que botar todos os P's aqui, P1, P2, tá? Q1, Q2, Qn, tá? Então, às vezes se escreve isso assim. São N vetores, tá? Aqui vetor também, tá? Às vezes se escreve isso assim, ó. Cada P tem 3, são N, tá? Às vezes, quando se está trabalhando diretamente nesse contexto e está claro pelo contexto, tem autor que só põe assim, tá? Claro, para não cada vez que aparecer botar tudo isso. Tem autores, eu acho que o Kerson Hoang é um que tem tudo aberto, tal. Mas então só para vocês entenderem que a gente tá tendo que falar de todos, né? Tá se referindo a todos quando bota P e Q, né? Essa densidade de estados ou função de distribuição tá? Ela me diz o seguinte: se eu faço isso, tá? Agora vou usar essa notação mais simples, tá?
e faço dp3. Tá, vou botar assim então para vocês não esquecerem. Ela está me dizendo o seguinte: quantas partículas tem nessa faixa de momento, nessa faixa de posição centrado aqui e aqui, tá? Então, quantas partículas eu poderia adaptar também para massa, tá? Se é um sistema contínuo, um fluido, eu poderia adaptar isso para massa. Mas vamos pensar em partículas, né? Um sistema de muitas partículas. Quantas partículas em P1 mais dP1 nesse intervalo? P1, P2, e mesma coisa em Q? Vírgula. Tá? Então ela está te dando um voluminho. Quantas partículas tem num voluminho do espaço de fase? Tá? E uma variação temporal disso vai poder ser escrita. Uma variação temporal de ρ pode ser escrita assim, ó. A variação de ρ em função de t mais a variação de ρ vezes p. Então, aqui teriam que estar somado os 3n, tá? Então, tá? E como P varia com T, mais a variação de ρ com Q, mais como Q varia com T, tá? E a gente costuma escrever isso a gente reescreve como os colchetes de Poisson, né? Tá? O que é PI ponto? Tá. Em termos do Hamiltoniano? Hã? Como? DH dQ, né? Tá? Agora, eu sempre me esqueço onde é que está o sinal negativo, mas IQI ponto DH dP, né? Tá? Então, a gente escreve isso. Então, aqui eu poderia botar, né, o H, né, no lugar dessas coisas. Então, poderia botar assim. DH dQ. Daí, eu acho que o menos é aqui, então. Então, DQI, eu acho que é aqui, tá? Vou deixar assim, tá? Depois, na hora do vídeo, eu boto a legenda lá e corrijo e tal. Para não parar agora e procurar isso. A gente vai voltar a fazer isso numa aula posterior, tá? Então, aqui, DQ, DT, DH, DP. Tá? Tudo os is. Então, olha,
eu estou fazendo as derivadas cruzadas de ρ e H, primeiro com P e com Q, subtraio com elas invertidas. Derivo o ρ com relação a P, derivo o H com relação a Q. Derivo o ρ com relação a Q, derivo o H com relação a P. Tá? Isso é chamado os colchetes de Poisson. A gente simboliza. Que depois lá na quântica vai virar o quê? Hã? Tá. Comutador, né? Tá? Então, tá? E o que a gente vai ver mais umas aulas é que isso aqui é zero. Ele se comporta como um fluido incompressível. A gente poderia pensar nisso como uma equação de fluidos. Tá? E no espaço de fase, a função de distribuição, né, se comporta como um fluido incompressível. Se tu tira um pouco de pontos de uma região do espaço de fase, eles têm que aparecer em outra. Ou o sistema tem que ocupar outra região. Tu não consegue confinar todo o sistema. Tá? O colchete de Poisson, ele é o análogo clássico do computador, né? Do computador. Exato. Tá? Depois a gente adapta isso para a quântica com o computador. Tá? De certa forma, o volume disso em todo o espaço de fase vai te dar a energia do sistema. E por isso que ele é incompressível. Nós vamos voltar a isso. Tá? Então, se eu quisesse calcular... Então, olha só, isso é uma outra abordagem da mecânica estatística, que eu acho que não é totalmente nova a ideia para vocês, mas nota que o ρ tem toda a informação que tu precisa para o sistema. Ele te diz tudo. Porque tu sabe quantas partículas tem com cada velocidade e em que posição elas estão. Então, ele tem toda a informação do sistema. Só que, claro, olha... Então, tu poderia pensar de outra forma também. Tu poderia pensar que tu tem... Ou que tu tem um espaço de 6 dimensões, e daí esse ρ é um certo volume. Ou eu poderia ter um espaço de 6n dimensões. Certo? E daí essa ρ é um ponto. Cada vez que muda uma das coordenadas de uma das partículas do ρ, esse ponto se move num eixo. E aqui não, aqui a dinâmica do sistema vai fazendo ele se moldar. Então, nota, parênteses, como que o pessoal trabalha mecânica analítica hoje em dia com geometria diferencial no espaço de fase. Eles estudam as propriedades geométricas disso no espaço de fase, por causa dessas características. Então, a abordagem mais moderna de mecânica analítica, assim, contemporânea, é ver quais as propriedades geométricas do ρ no espaço de 6 dimensões, que é o espaço de fase. Tá? Só para ir complementando a informação que vocês estão construindo sobre a ρ. Então, a ρ tem toda a informação do teu sistema, tá? Uma das vertentes da mecânica estatística, então, é escrever uma equação de movimento, digamos assim, ou de evolução, melhor dizendo, para a ρ, que é a equação de Boltzmann, tá? Que é uma equação difícil, muito difícil de trabalhar. Então, uma das coisas que se faz, por exemplo, para trabalhar com isso, é pegar momentos da equação. O que é momentos da equação? Tu pega uma equação muito difícil, em termos de ρ, multiplica, primeiro integra ela toda. Então, se tu tem ρ e tu vai integrar ela, tu vai ficar com uma equação em termos de massa, por exemplo. Depois tu multiplica por uma coordenada x e integra. Vai te dar centro de massa. Depois tu multiplica por um momento, integra.
vai te dar uma equação em termos de velocidade média. Depois tu pega momento quadrático, multiplica pela equação e integra. Vai te dar uma equação em termos de dispersão de velocidade. Essas equações que eu estou descrevendo são as equações de Jeans, muito usadas em dinâmica de galáxia. Porque o que tu gostaria de ter de uma galáxia era isso, né? Essa era a proposta. Até o João Pedro não veio, mas se ele assistiu o vídeo, a proposta era do trabalho que ele quer fazer é isso, né? Tu descobrir o Rho, tá? De uma galáxia, porque daí tu tem toda a informação. Mas claro, isso é muito difícil, né? A gente não tem a pretensão de fazer isso, né? Já de cara, mas de ir nessa direção. Mas então, como tu não consegue escrever o Rho, tu consegue escrever várias equações momentas dessa equação, que são as equações de Jeans. E essa equação envolve o quê? Velocidade média, dispersão de velocidade, centro de massa, distribuição de massa, digamos assim. E essas coisas tu observa. Então tu pode pegar os observáveis que tu tem num estudo de cinemática de uma galáxia, colocar nas equações e ver o que acontece. A gente fez isso, se quiserem olhar, né, um trabalho em que o primeiro autor é Dremer, Stork Bergman, Ferrari, etc., em que a gente usou isso para calcular a massa do buraco negro numa galáxia chamada 4258, tá? Então é interessante, assim, né? Estou falando isso, né? Não é para fazer propaganda do trabalho, né? Mas é só para mostrar como a gente carrega tudo isso para um outro contexto em que a gente pode aplicar e medir realmente as coisas, né? Então, uma das estratégias, como a gente não consegue resolver tudo em termos de Rho, lá isso aqui é chamado, em geral na astrofísica, chama direto DF, né? Distribution Function, né? Como a gente não consegue lidar com isso, a gente tenta pegar versões simplificadas. Essas equações de momenta, precisaria infinitas delas para substituir a equação original. Porque tu vai primeiro momento, segundo momento, terceiro, quarto, quinto, não acaba nunca. Tu não tem isso, né? Mas às vezes os primeiros momentos já te dão informação suficiente para te trabalhar como que é a dinâmica da galáxia. Tá? Então, se eu tenho a informação da função de distribuição, eu consigo obter qualquer medida do sistema. E uma das coisas que a gente quer fazer, então, é pegar um sistema de N corpos, né? Uma das aplicações que a gente quer fazer é pegar um integrador de N corpos, largar aí uma quantidade razoável de partículas, ver como isso evolui. Porque se tu tem todas as partículas e tu vai fazê-las interagir gravitacionalmente e evoluir no tempo, daí tu consegue medir a função de distribuição. Porque tu tem posição e velocidade de todo mundo. Tu vai integrar e ver como isso se comporta, tá? Tem resultados muito interessantes disso, né? Muita gente já tentou fazer isso, já fez e tal, né? Tá? Se tu larga um sistema autogravitante, ele pega e colapsa, e daí ele se comporta como um gás. Ele colapsa, mas daí como ele tem excesso de energia, se tem colisão, bom, daí dá um monte de encrenca. Mas mesmo que não tenha colisão, daí depende da característica da colisão, que eu quero dizer, né? Mas se não tem colisão, o que vai acontecer? Esse excesso de energia, umas partículas vão passar pelas outras, sem colidir. Então o sistema, tu vai ver o sistema fazendo assim, ó. Pulsando, tá? Mas existe uma coisa que chama atrito dinâmico, que o Chandrasekhar descobriu, que quando uma estrela tem um campo de estrelas, tá? Também é um efeito estatístico. Por isso que eu estou mencionando isso na aula, né? Tu tem um campo de estrelas. Uma estrela passa por aqui. Como tem atração gravitacional entre todas elas, essa aqui, digamos que esse campo de estrelas é uniforme, mas essas que estão atrás dela, por onde ela passou, vão ser atraídas um pouquinho para cá, certo? Porque ela acabou de passar por aqui. Então ela atraiu elas gravitacionalmente. Então vai ter uma sobredensidade de estrelas atrás dela, certo?
Agora vai ter mais estrelas atrás do que na frente. Então ela vai sendo freada. Tá? Um efeito estatístico. Não tem colisão, não tem nada. Ela vai sendo freada por atrito, fricção dinâmica. Tá? Não tem gás, não tem viscosidade, não tem nada, entendeu? Quer dizer, teria viscosidade em larga escala, pensar que isso é uma representação da viscosidade. Então, esse sistema gravitacional que vai pulsando, vai perdendo energia, até que ele se estabiliza. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem interesse em saber, né? Olha, como é que se formam essas coisas. Tá? Mas, então, indo adiante, né? Se eu tenho uma f, então, né? Uma função qualquer aí do que eu quero avaliar dentro do meu sistema, eu consigo medir ela fazendo, né, a média ponderada, né? Aqui estão os 3N, tá? Então, daí o ρ que D3NP D3NQ normalizado. Tá? Em geral, a gente também simplifica isso, chama esse elemento de volume do espaço de fase. Assim, né? Então, essas expressões ficam mais simples, tá? E daí, bom, no sistema clássico, que nem a gente tinha feito, né? A gente costuma corrigir o Z, né? Esse é um elemento do espaço de fase, mas a gente tem que corrigir pelo elemento mínimo. Lembra que a gente fez lá no gás ideal, quando desenvolveu a equação de Sackur-Tetrode, né? E pela indistinguibilidade das partículas, tá? Então, em geral, a Z vai ter uma coisa assim na frente dela, né? Para cada elemento de espaço de fase correspondem esse número de estados ou de partículas, né? De estados, mais corretamente, né? Então, em geral, vai estar corrigido aqui na frente pela indistinguibilidade das partículas. Tá? Então, vamos tentar repassar o gás ideal agora usando esse novo formalismo, né? Porque antes o que a gente fez lá na equação de Sackur-Tetrode foi simplesmente contar o número de estados, né? E daí, uma vez que a gente tinha o ômega, a gente calculou a entropia e daí ele tirou o resto e tal. Funcionou, mas deu um trabalhão, né? E daí o problema de dar um trabalhão não é o trabalho em si, mas é que a gente fica muito sujeito a erros, né? Quando a coisa é muito envolvente, né? Analiticamente, né? Então, gás ideal revisitado. Tá? Bom, então o gás ideal, o hamiltoniano é muito simples, porque a gente não permite nenhuma interação, então é simplesmente isso, né? Tá? Esse é o problema que a gente discutia na outra aula, né? Eu estou somando em I, né? Se eu tivesse interação, eu teria que somar não em I, mas em I e J. Porque para cada partícula I, ela vai interagir com todas as J's, né? Então, J é diferente de I. E daí botar um termo aqui
que depende de I e de J. E daí eu vou ter termos cruzados de todas as partículas. E daí o sistema não é mais fatorado, porque aqui o sistema se separa. Aqui não, eu vou ter... Como que é a interação? A interação sempre envolve duas. Então eu vou ter um termo que liga duas partículas, independente do que seja a interação. Se ela interage uma com a outra gravitacionalmente, coulombianamente ou uma outra coisa estranha, uma interação entre um par, ou mais, mas um par em geral. Então eu vou ter termos que vão envolver PI, PJ, QI, QJ, PI, QJ, sei lá o que. Parece que no momento que tem um tensor. Pode, mas mesmo assim, quer dizer, é uma maneira de formalizar. Mas mesmo assim, o sistema, dependendo de como é a interação, tu não consegue mais separar ele. Aqui eu consigo separar num monte de coisa independente, né? Tá? Então, a minha Z, eu vou... eu botei... Bom, depois eu boto isso. Daí, vamos discutir primeiro. Então, eu corrijo... E na menos beta sobre 2m, esse somatório, né? Aqui eu tô nos sistemas conservativos, né? O H vai estar associado com a energia, né? Tá? Então, vocês vão ver muitas vezes a função de partição escrita em termos do hamiltoniano, né? Tá? E daí, todos eles, né? Vou escrever assim, né? Um produtório. Tá? Produtório é a mesma coisa que somatório, só que com produtos, né? Isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, tá? Todos eles. E... Então, olha só. Vamos lá. Esse integrando não depende dos Qs. Então, aqui eu tenho múltiplas integrais, né? Mas as do Q vêm todos aqui para frente. E fica assim, dQi, e depois E na menos beta 2m, Pi ao quadrado, dPi, certo? O que é a integral de todos os Qs? É o volume, né? X, Y, tá? Então, era isso que eu ia escrever aqui em cima. Na verdade, essa Z aqui, eu já posso escrever ela como função do volume e da temperatura. Como eu estou integrando em P, não vai sobrar P da integração. Eu estou integrando em P, não pode sobrar P. Tá? Uma integral definida. Então, vai sobrar o quê? Temperatura e volume. Tá? Então, o truque é sempre parecido. Como eu tenho, olha só, eu tenho uma exponencial de um monte de coisa ao quadrado somadas, tá? Isso pode ser... Bom, o quadrado até não é relevante, mas... posso transformar num monte de multiplicação, tá? E daí todas elas vão ser idênticas. Então, e aqui tem assim, dx, dy, dz, dx, dy, dz, etc. Certo? Eu posso fazer uma integral em x, posso fazer uma outra em y, posso separar todas elas. Isso que significa dizer que o sistema é fatorável, separável, tá? Mas tudo bem. São todas idênticas, são definidas, são idênticas. Então eu poderia escrever uma delas
elevar na N. Tá? Então, mas vamos fazer isso direito, né? Bom, eu fiz direito, mas vamos fazer bem claro. Então, o meu Z de V e T é 1 sobre... Tá? Aqui já ficou o volume. Só que, olha... Vamos voltar um pouco. Eu tenho N partículas. Tá? Então, eu tenho... Aqui eu estou somando PI. Tá, aqui eu estou somando só a energia. Então, eu vou somar N vezes o módulo de P. Tá. Quantos Qs eu tenho? Se eu tenho N partículas, nosso espaço é tridimensional. Eu tenho N partículas. Quantos Qs eu tenho? Cada partícula tem quantas coordenadas de posição? 3. Tá? Então, se eu integrar... Então, eu tenho 3N Qs. De acordo? Cada 3 vão dar origem a um elemento de volume. Então, todas tem N partículas num espaço tridimensional. Cada 3 dessas que eu pegar, vai dar um V. Então, isso aqui fica V na N. Tá? Não aceitem, né? Tá bem? Porque se eu integrasse 3, daria V. Se eu integrasse 6, daria V2. Se eu integro 3N, dá N. Tá? Então, V na N, né? Integral, vou escrever assim, né? Tá? E isso que eu falei para vocês que eu posso... Então, aqui eu tenho muitas. Vou botar por extenso. Então, eu posso separar todas. Que nem eu fiz aqui em cima, né? Então, Z na VT... Então, eu boto uma delas. Tá? Na N. Só tem... Ah, tá. Só tenho que corrigir pelo mesmo 3. Aqui também tem 3N. Tá bem? Então, aqui tem 3N. Então, antes eu estava... Eu estou fazendo isso. Vou colocar em variáveis cartesianas só para a gente visualizar, tá? Certo? E agora eu quero fazer isso virar isso. Entende o que eu quero dizer? Eu estou medindo os momenta num eixo cartesiano, mas agora eu quero medir o módulo. Sim? Não? Tá bem? Sim mesmo? Ou não? Senão eu tento explicar de outra maneira, se não está claro. Quer dizer, eu quero integrar um volume em momenta, tá? É que a notação a gente está acostumado a pensar sempre no volume no espaço físico, né? Mas eu quero integrar um volume em momenta. Eu estava integrando isso, x, y, z. Mas agora eu gostaria de integrar na coordenada radial, tá? Então,
Como que eu relaciono as duas, né? Tem que fazer o módulo, certo? E se eu tenho antes a gente fazia assim, ó, dx, dy, dz. Se eu vou ir para dr, o que aparece aqui na frente? Como que cresce? Por que eu tenho que corrigir o elemento de volume? Porque esses três, quando eu cresço esses três, o volume vai crescendo. Tá? Ou se eu pego um dx, dy, dz, ele tem relação direta com R, com dr? Depende. Deixa eu tentar desenhar. Cálculo. Do que depende o tamanho do meu dv em R? Depende da distância que eu tô e como que isso vai crescendo com R ao quadrado. Pensando em 3 dimensões, né? Isso aqui uma casca, tá? Dá para entender, tá? Como que vai, na medida que eu vou aumentando o R, como que vai crescendo isso? Com 4πr ao quadrado. Então, como que o meu volume vai crescendo com R? Vai aparecer com 4πr ao quadrado aqui. Que é aquele seno de θ R2. Não me lembro em termos quando tu vai passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. É aquele fator que vai aparecer aqui. Mas como eu já integrei em θ e φ, o θ e φ virou 4π. Tá? Então, essa minha integral que antes era px, py, pz, virou só p, vai ter que ter o mesmo fator de correção do elemento de volume. Mesma coisa que transformar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, só que eu estou no espaço de momento. Tá? Então, vou colocar a integral aqui embaixo, que talvez ajude. Tá? Que é o cartesianas, passar de cartesianas para as polares. Esse 4π veio da integração de θ de φ que eu já fiz. E toda a volta dá o 4π. Tá? Então, certo. E agora a gente chegamos, é bom, né? Daí nós chegamos nessa integral, que a gente já falou, vou botar aqui a forma genérica dela. Integral da função erro. Tá? Que isso é 1/4 de π sobre alfa ao cubo raiz. Tá? Por que a integral da função erro? Não, a função erro... A função erro é a integral da gaussiana até um pedaço, tá? Isso é um momento da função erro. Tá? Mas, enfim... Então, z de vt. Então, vai o 4π na n para fora, faz todas as correções, vai ficar 1 sobre n
fatorial, esse V na N entra para dentro, porque também está na N, o H na 3 também entra para dentro, então V sobre H3, 2π M K T na 3 meios. Tudo isso na N. Tá? Então, tá. Consegui. Ou conseguimos. A gente fez um pouco de ginástica aí porque, né, pra... Hã? Não, mas assim, eu sei que é trabalhoso, né, mas é que a gente está tentando fazer uma coisa bem geral, né? Para N, está tentando, né, fazer tudo direitinho e tal, né? A gente tem que fazer nesse nível do curso que vocês estão, a gente tem que fazer as coisas direitinho, né? Não adianta, pessoal, olha só, imagina, vamos adiante. Não dá para ir pulando, né? Tem que fazer tudo direito, né? Hã? Pois é. É que num livro didático, quer dizer, não é um livro didático, né? Porque se tu vai fazer um livro com todos esses detalhes, a pessoa que vai ler às vezes fica muito entediada, né? Não dá pra entender nada, assim. Ele falou um monte de coisa. Pois é. Tá? Eu já tenho a percepção de que o livro tem que ser didático, né? Porque a pessoa que procura um livro é diferente de um artigo, né? Ela está querendo entender os detalhes, mas enfim, né? Eu fico mais irritado quando os autores dizem, vou deixar para o leitor os passos, né? Faça como um exercício. Pô, a pessoa procurou, estava justamente querendo entender aquilo, daí deixa como um exercício, né? Tá, então, embora, assim, eu sei que é trabalhoso, né? Não estou minimizando, mas é tudo coisa que vocês conhecem, né? Não tem nada, assim, muito exótico, né? É tudo coisa que vocês conhecem e tal. Claro, é uma abordagem nova, mas é coisa que vocês conhecem. Então, vamos lá, olha só. Agora a gente poderia dizer também que isso aqui, já poderia ter dito antes, né? Quando apareceu aqui, né? Que é função de N, né? Então, eu tenho volume, temperatura e N, tá? E agora eu vou escrever a minha F, NVT, né? Que é igual menos KT LN de Z. Então, a minha F, NVT, menos KT, LN disso tudo. Tá, 1 sobre N, V sobre H3, 2π MKT na 3 meios N. Tá? Então a gente pode fazer, vamos separar os termos, né? Menos KT, LN disso, então LN disso vai ficar menos, deixa eu ver como é que eu fiz, tá, então eu botei o KT em evidência, agora LN disso mais LN disso, certo? LN disso vai ficar menos LN disso, tá bem? Tá? E LN daqui já vai ficar assim. Tá? E aqui a gente ainda pode dizer que isso é N, LN de N, menos N. Tá? Então, tá, agora qual foi a manobra que eu fiz? F de NVT
Então, tem N multiplicando todo mundo, tá? N, leiam assim, né? Tem N nesse termo, N nesse termo, N nesse termo. Então, menos NKT, tá? Isso aqui fica... Tá, eu vou fazer, senão fica chato. Tá? Somei, como esses dois são somados, né? O menos 1 é esse N que foi lá para fora, tá? Agora, como está somado, eles estão multiplicados, então eu posso jogar o N aqui para dentro. Então, F de NVT é igual a menos NKT LN N sobre V H2 tá. Vou fazer em duas partes. Olha só. Então, eu vou juntar esses dois. Vou multiplicar isso aqui dentro e fazer um LN só. Como eles estão somando, eu posso fazer LN do produto, certo? E daí eu vou jogar esse menos aqui para inverter. Tá? Tudo bem? Então daí vou sumir esse menos, vou inverter. Então vai ficar N sobre V H2 sobre 2π MKT na 3 meios menos 1. Tá? Pronto. Tá, agora tudo bem. Agora vamos ao que interessa. Termodinâmica. Então, P menos dF dV. Tá? dF dV. Então, vai aparecer isso, NKT, derivada disso com relação a V. O quê? Não, é barbada. Olha só. NKT, vamos fazer assim. Vamos escrever aquilo que está lá dentro. NKT, assim, ó. LN daquilo tudo menos LN de V, certo? Tá? Isso aqui não depende de V. Então dá zero. Tá? Eu fiz LN de tudo isso que não tem V menos LN de V. Tá? Ah, tem que ser malandro, né? Senão dá muito... Hã? É? Então... NKT... Tá? Funciona, né? S... T... DF dt, né? Tá? Poderia fazer um truque semelhante, né? LN disso mais LN disso. Esse primeiro LN aqui vai sumir na derivada. Isso aqui vai o 3 meios lá para frente, vai ficar LN
disso aqui, tá? Derivada disso com relação a T. Então, vou colocar aqui já o resultado, né? E o menos d beta ln de z, né? Que então a gente reescreveu isso na aula de ontem. Três meios de KT. Tá? Tá, mas então... Tá, primeira coisa, funciona. Tá? Funciona. Mas vale a pena? Não? Então escreve a entropia de outra forma. Tá? Tem coisa que a gente até conseguiu pro gás ideal. Mas deu muito mais trabalho. Tá? Precisamos calcular o volume da N-esfera e tal. Tudo bem, conseguimos. Mas, claro que a gente está tentando recobrar a termodinâmica só como um teste da coisa toda, se a coisa funciona, né? Mas nota que a gente tem uma informação aqui que, em princípio, a gente não está usando ainda. A gente descobriu como que é populado cada estado. E daí agora, fizemos média de todo mundo de novo para descobrir as variáveis macroscópicas. Tá, mas a gente podia ir para outro lado. Como é que a gente pode usar isso aqui? Como é que a gente podia usar a função de partição para ver como que o sistema se comporta? Por exemplo, uma das coisas que se estuda transição de fase. A gente vai fazer isso, então, no modelo de Ising. Quando que tem transição de fase? Quando que o sistema vai mudar? Então, eu vou pensar essas coisas em termos de dizer que a gente não fez. A gente não consegue prever essas coisas daqui. Depois a gente vai fazer todo um desenvolvimento partindo dessas coisas que vai chegar na equação de Van der Waals. A equação de Van der Waals, não sei se vocês lembram ou conhecem, ele assume, ela é empírica, nasceu de um argumento empírico dele, que é o seguinte, olha, se as partículas se atraem, tem que ter um desconto na pressão, porque elas se atraem, então a pressão teria que ter um desconto. E se elas têm volume finito, o volume que está disponível para elas não é do todo o recipiente, mas teria que ter o desconto que é o próprio volume delas. Tem um pouco mais que isso, né? Porque daí aqui o desconto na pressão depende do V também. Mas o que o Van der Waals fez empiricamente foi isso. Tá. E com isso já dá para chegar nas transições de fase, né? Para gás, líquido e gasoso, né? Tem regiões aqui, porque o gás ideal é isso, né? Em PV. Um monte de isoterma. O Van der Waals já tem isso. Então tu já prevê que, olha, aqui é outra fase, muda o comportamento e tal. Mas daí a gente vai entender por que isso faz sentido, não só com esse argumento empírico, mas como que isso faz sentido a partir das coisas microscópicas lá, né, da organização do gás e tal. Outra coisa interessante da gente notar aqui, né, é que esse Z... Tá, eu vou botar aqui, mas isso é importante. Vou apagar aqui para colocar. Porque é importante, não pode ficar perdido. Esse Z para as N partículas, tá? É o Z de uma na N, tá? Vou botar... Eu desconto
pela indistinguibilidade das partículas e pego o Z de uma partícula e elevo a N. O sistema é fatorável. Por quê? Porque elas são todas independentes, não interagentes. Tá? Quando eu tiver um sistema interagente, daí o que eu faço? Daí eu começo por isso. Mas daí eu vou tentar colocar mais um termo adicional para corrigir da interação entre elas. Tá? Eu não vou conseguir fazer exatamente. Em geral, a gente não vai conseguir fazer isso exatamente. Mas a gente consegue fazer uma coisa que chama campo médio. Que ao invés de tu fazer interação partícula a partícula, porque o que te quebra? É tu fazer interação partícula a partícula. Porque daí tu vai ter termos com as coisas cruzadas de todo mundo, e daí isso tu não consegue separar. Mas ao invés de tu botar a interação de cada partícula, estou falando aqui de maneira bem genérica, né? Tem um termo de interação aí entre elas. Ao invés de eu botar, vamos botar assim, ó, tá? Dois vetores que eu não sei o que é, que são as características das partículas que estão interagindo. Sigma I, sigma J. Ao invés de eu botar que cada partícula interage com todos os outros pares, eu posso dizer o seguinte, olha, cada partícula interage com uma média de todas as outras. Um campo. Tá? Que é uma maneira de eu colocar o efeito de todas as outras num campo médio. Não é a mesma coisa. Mas pelo menos agora eu continuo conseguindo separar. O princípio é o mesmo se aplicar externo a esse gato. Daí se é um campo externo é mais fácil, porque daí a partícula só vai interagir com o campo. O problema é quando tu está escrevendo uma coisa em termos de P e Q de todo mundo e tu tem termos cruzados em P e Q, porque daí tu não separa. Se tu tem um campo externo, que pode ser o φ esse, daí é simples. Mas aqui o truque é tu dizer assim, olha, esse campo é gerado pelas outras partículas. Tá? Que é o que a gente faz, por exemplo, qual é o problema da gravitação em geral? É que a gravitação não é local, muito pelo contrário. Ela só tem... Quanto mais partículas tem, mais importante ela fica, né? Então tu tem que somar todo mundo. Mas daí as partículas que estão muito longe, tu tem uma aqui e tu tem muitas aqui, ao invés de tu calcular a interação com cada uma, tu diz, olha, essas partículas causam esse campo aqui. E daí essa partícula interage com o campo. Daí tu te livrou das coordenadas das outras. Claro, não é exato. É uma aproximação. E isso só vale para coisas que estão muito longe. Para as coisas que estão perto, não, né? Se passa uma partícula aqui, não tem o que fazer, né? Tá? A diferença do campo eletrostático e que simplifica as coisas é que o campo eletrostático, embora localmente ele possa ser muito intenso, se tu tem uma distribuição de carga positiva e negativa, em larga escala ele é neutro e ele blinda. Se tu tem um monte de partícula aqui, olha, o campo resultante, a força resultante lá é zero. Porque tem tantas positivas quanto negativas. Então, na medida que tu vai aumentando o domínio, as contribuições vão ficando neutras. Na gravitação, não, né? Vão só se somando, se somando, se somando. Tá? Então, na aula que vem, a gente tenta aplicar essa mesma metodologia para os osciladores harmônicos, como a gente fez no sólido de Einstein, para tentar ver se funciona também, se dá certo, se vale a pena, se vale a pena a gente ir adiante, ou se a gente desiste.